Queridos, nós falamos semana passada sobre voltar-se para Deus, e hoje falando de mudança, eu quero dizer para os irmãos que a base da mudança, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 11 a 17, a base para a mudança do cristão, ela está revelada na palavra de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Ao voltar-se para Deus, a pessoa agora precisa imediatamente ajustar os seus caminhos com os caminhos de Deus. E esses ajustes, eles são necessários para que a mesma possa desfrutar da vida abundante que o Senhor oferece. Nós só vamos desfrutar da vida abundante, da vida alegre, da vida feliz que o Senhor nos dá, se nós mudarmos os nossos hábitos, se nós nos despojarmos nos velhos hábitos, que antes eram segundo a carne, segundo os desejos e prazeres da carne, e nos revestirmos do novo hábito, do hábito de viver dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. O Senhor, Ele atua de uma forma sobrenatural e especial para que todas as coisas em sua vida, inclusive os problemas, as tentações e as provações, cooperem para o bem quando você reagir em amor. Demonstrando de que forma? Demonstrado pela nossa obediência, pela sua obediência, pela minha obediência, pela nossa obediência a Deus. Mas para que essa mudança surta o efeito, faz-se necessário permitir que o Espírito Santo haja em 3 níveis da nossa vida. E para entender melhor isso, eu vou descrever para vocês esses níveis. Quando o texto diz aqui, no versículo 17, que o texto diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. É porque nós, quando nos voltamos para Cristo, nós trazemos ainda em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, coisas do passado, hábitos, maneiras, vícios, que eram segundo a carne. E esses hábitos, essas maneiras tem que ter deixado. E o primeiro nível que eu quero compartilhar com o irmão é o nível do sentimento. Por que o nível do sentimento? Porque o sentimento, ele abrange uma ampla variedade de emoções e não reflete sempre com precisão a condição do seu coração. Muitos sentimentos são desagradáveis a Deus e eles podem ser resultados de pecados cometidos em outras áreas. Olha o que diz o Salmo 38. Salmo 38, versículo de 3 a 10, que eu quero ler para os irmãos. Diz assim, Davi: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, o meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Aí ele diz: meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me preparam armadilhas, e os que querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse: não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar.
estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Então, amigos, observe aí, meus irmãos, que há muitos sentimentos que são desagradáveis a Deus. É possível ficar alegre com o resultado de práticas e ações injustas e que desagradam a Deus e prejudicam o outro. Portanto, os sentimentos, eles podem ou não indicar com fidelidade se você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. Há sentimentos, há vontades humanas que são totalmente egoístas. Há sentimentos, vontades, desejos e prazeres que não são da vontade de Deus. São sentimentos que o ser humano tem unicamente para satisfazer os seus prazeres. Os sentimentos, na verdade, eles não devem ser desprezados ao lidarmos com problemas, porque tais sentimentos fortes, eles podem ser indicações de que existe um problema na sua vida. 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 8 a 9. E vamos abrir lá, 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8 e 9, que diz assim: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão. Olha, gente, que sentimento maligno. Então, na verdade, muitas vezes, esses sentimentos fortes que nós sentimos indicam que podem ser indícios de que existe um problema grave na sua vida. O outro nível é o nível do agir. O nível do agir é aquele quando você coloca em prática aquilo que você planejou. E esse nível do agir, ele divide em duas partes: a vida egocêntrica, a vida egoísta. Por exemplo, a arrogância, o engano, a imoralidade sexual, a ira, a falta de comunhão, a falta de disciplina, a amargura, a ansiedade, os ciúmes e outras coisas mais. E essa vida egocêntrica, esse pensamento, esse nível do pensamento, ele leva ao nível do agir egocêntrico. Observe que quando a pessoa é arrogante, é enganosa, é imoral, ela não prestigia a comunhão, ela é indisciplinada, ela é amargurada, ela é ansiosa, ela é ciumenta, ela coloca isso em prática, ela passa a ter um agir egocêntrico. De que forma esse agir egocêntrico? Falar palavras duras, falar palavrões, xingar, ofender, mentir, usar de manipulação para conseguir alguma coisa, cometer adultério, fornicação, assistir filmes pornográficos, agredir pessoas, atacar outros verbalmente, não se dispor a suprir as necessidades de outras pessoas, planejar e executar vingança. Elas transferem a culpa delas para outras, ou seja, elas procuram culpar outras pessoas ou circunstâncias pelos seus problemas. Você pode ver que esse tipo de pessoa, elas nunca assumem o problema delas. Elas têm um probleminha, mas fulano, o que está acontecendo? O que está havendo? Pastor, é o irmão lá da igreja. O problema, pastor, é a igreja. Não, o problema não é a igreja. O problema não são os irmãos, o problema está na pessoa que não quer admitir. E ela, como esse agir egocêntrico, ele pensar esse egocêntrico, ela começa o quê? Transferir a culpa dela para o outro. Ela está com problema, ela tem um problema, mas é mais fácil culpar o outro. É mais fácil falar que não vai com a cara do pastor, que não concorda com o pastor. É mais fácil falar que não vou na igreja porque os irmãos nem me cumprimentam.
Isso é um sentimento egoísta, é um sentimento egocêntrico. Outro fato, ela despreza ou critica outros ou realizações alheias. Quando você vê alguma pessoa criticando as realizações alheias ou desprezando, é uma pessoa egocêntrica, porque ela quer todos os holofotes virados para ela, quando na verdade o que nós devemos buscar, o que nós devemos refletir é a glória de Deus. O outro nível, além do nível do pensamento e do agir, é o nível do coração. E no coração, ele refere-se ao caráter da pessoa ou à sua vida interior, incluindo os seus desejos e os seus propósitos de vida. Então, temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que do coração é que procede os nossos pensamentos. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É impossível, Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz que é impossível o homem compreender plenamente o seu coração. E lá em Provérbios capítulo 20, versículo 9, diz que também é impossível o homem purificar o seu coração pelo seu próprio esforço. A Bíblia diz, Jeremias, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus, que sonda, examina e desvenda os mais profundos do nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Outra, aqui é o nível do ar, mas nível do ar não, viu? É o nível do agir. Faltou ali uma palavra ali. E o terceiro é o nível do coração. O coração, ele é o centro das fontes da vida. O coração, ele é o centro da vida do ser humano. Por isso, a palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Também o coração, ele revela-se por meio do agir, e ele abrange pensamentos, palavras e ações. Normalmente tudo aquilo que a pessoa pensa e maquina na mente e no coração, ela coloca em ação. Então por isso que é preciso moldar o nosso agir, é preciso moldar o nosso pensamento, é preciso renovar o nosso coração, como nós cantamos nessa noite. Pedir para Deus mesmo, Senhor, dá-nos um novo coração, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a cumprir a vontade de Deus, um coração disposto a caminhar com Cristo, um coração disposto a fazer a plena vontade de Deus. Mas, para que essa mudança atinja todos os níveis acima que nós mencionamos, o nível do agir, o nível do pensamento e o nível do coração, é preciso que nós tomamos algumas decisões, é preciso tomar alguns passos, é preciso agir de uma maneira bíblica que agrade ao Senhor. E a primeira mudança que nós devemos ter é mudar de hábitos baseado na palavra de Deus. Mudar de hábitos baseado na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto que nós conhecemos muito bem, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentamos o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a mudança atinja todos os níveis que nós mencionamos, esses 3 níveis, é preciso mudar de hábitos baseado na palavra de Deus. E é o que as pessoas hoje menos querem. Elas querem mudar a mente baseada nos seus próprios conselhos. Elas querem mudar a mente baseado naquilo que elas acham. Não é nem o que elas creem, é o que elas acham.
Ah, o que você acha, fulano, daquilo? Ah, eu acho isso, isso, isso. O que você acha disso, fulano? Ah, eu acho que não é o que acha, é o que a Bíblia diz. Se mudarmos para deixarmos de consultar o achômetro e consultarmos a Bíblia, a mente vai começar a mudar. Os hábitos vão começar a mudar. Aí a mudança começa a surtir efeito. Aí a carne não vai sobressair ao espírito, e sim o espírito é que vai sobressair a carne. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Está na hora de pôr fim a esses evangelhos baratos que estão pregando por aí, pregando uma prosperidade falsa, um enriquecimento falso, e não é isso que a Bíblia diz. O propósito de Deus, o propósito da Escritura, da Bíblia ser escrita, foi para revelar Deus ao homem e revelar a vontade de Deus ao homem. E a humanidade precisa disso. O homem precisa disso. Nós precisamos disso, de mudar rapidamente. E essa mudança é gradativa. Essa mudança tem que acontecer todos os dias da nossa vida. À medida que vai detectando algo que não agrada a Deus, vai eliminando, vai tirando. E o melhor remédio para isso é a palavra de Deus. Também, para que a mudança atinja todos os níveis acima mencionados, é preciso viver a nova vida recebida de Deus, sob o controle e o domínio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Que diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, jamais os desejos da carne vão sobressair. Jamais os desejos da carne vão prevalecer. Nós precisamos, meus irmãos, tomar uma atitude radical em nossas vidas. É preciso tomar uma atitude radical. Não se conformar com os padrões desse mundo. Não se conformar com aquilo que tem sido oferecido para a gente. Não se conformar com o estilo de vida que não agrada a Deus. E é o que está sendo oferecido. E nós precisamos fazer essa mudança. Como eu estou feliz com a abertura dos núcleos de estudo que já estão funcionando muito bem, o núcleo de segunda-feira, o núcleo de sábado e outros núcleos nós vamos formar para que a igreja toda estude a Bíblia em um ano, para que a igreja toda compreenda a Bíblia toda em um ano. É puxado? É. Pastor, ler 7 capítulos de Gênesis por dia é muito puxado, mas eu quero dizer para vocês, é muito gostoso. Porque se nós não começarmos a fazer essa mudança, o tempo que nós vamos dedicar, vamos investir na leitura da Bíblia, se nós não usarmos esse tempo para ler a Bíblia, nós vamos ler qualquer outro tipo e estilo de porcaria que nos oferecerem. Vamos estar vendo coisas na internet que não edificam, vamos estar assistindo programas televisivos que não edificam, vamos ficar ouvindo coisas que não edificam. Então, por que não começar a viver uma nova vida sob o controle e o domínio do Espírito Santo? Desligar a televisão e ler a Bíblia. Sair um pouco da internet por algumas horas, estudar a Bíblia, meditar a palavra de Deus. Porque aí nós vamos ter conteúdo para enfrentar esse mundo que nos afronta aí fora. E essa mudança tem que partir dos filhos de Deus, tem que partir de nós, tem que partir de mim, tem que partir de vocês. Porque o mundo está esperando uma mudança, mas eles não têm essa força para mudar, eles não têm esse poder para mudar.
Eles não têm essa coragem para mudar, mas nós temos a força do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos encoraja. Nós temos a palavra de Deus gravada na mente, que é a palavra de esperança que esse mundo aí fora está precisando. E nós não podemos ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Temos que mudar a realidade de muitas igrejas no Brasil e no mundo. Porque hoje as pessoas passam nas portas da igreja, já não sabem mais o que é igreja e o que é bordel. Eles confundem tudo. Não sabem mais o que é igreja e o que é discoteca. Porque as coisas estão... O mundo está tão infiltrado dentro das igrejas que a igreja não consegue mais impactar o mundo. É preciso uma revolução. É preciso uma mudança. E isso só vai acontecer quando houver uma mudança de hábito individual, pessoal, e na sua totalidade vai haver uma mudança no nosso bairro, no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo. Essa é a verdadeira revolução que Deus está esperando que os filhos dele façam. Uma revolução que traga toda a humanidade para a luz, para que eles vejam a obra deles e se arrependam e vivam de maneira que agrade ao Senhor Jesus. E também para que essa mudança atinja todos os níveis acima mencionado, é preciso alimentar-se diariamente da palavra de Deus. De que maneira? Lendo, ouvindo, estudando, meditando, praticando, para que todos os níveis sejam moldados segundo a vontade de Deus. Como diz a palavra de Deus: como, pois, purificará o jovem o seu caminho? Observando os mandamentos de Deus. De que maneira que nós vamos mudar de hábito que agrada a Deus? Renovando a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Como é que o mundo vai perceber que está havendo uma mudança de hábito do povo de Deus? Quando o povo de Deus agir de acordo com a palavra de Deus. Aí vai ser a maior revolução histórica do mundo. Porque o mundo precisa saber que há um povo diferente que habita nessa terra. E como disse o Senhor Jesus, esse povo que não é do mundo, como Jesus também não é. Mas é um povo especial para ganhar esse bairro para Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, mudar de hábito urgentemente. Mudar a maneira de agir. Mudar a maneira de pensar. Para isso é necessário mudar o nosso coração e trazer para o coração somente coisas que nos edificam espiritualmente. Foi como nós já falamos domingo em Colossenses capítulo 3. Vamos buscar as coisas do alto, vamos pensar nas coisas que são de cima, porque contra isso não há lei. É viver na obediência, é viver de acordo de uma maneira que agrada totalmente o Senhor. E a nossa igreja está disposta a isso. Eu estou disposto a isto. Nós estamos desenvolvendo maneiras e hábitos para ganhar esse bairro para Jesus. Ganhar os jovens, os adolescentes, as mulheres, os homens. Não podemos mais nos conformar. Sair na rua e saber o tanto de jovens, o tanto de adolescentes, crianças já envolvidas na droga. Recebo todo dia a informação: pastor, tem como o senhor ir lá dar um conselho? Eu tenho um filho de 10 anos a criança já é viciada. Tem que mudar. Tem que mudar. Não pode continuar. Quantos pais de famílias que têm que abandonar a família rapidinho porque estão jurados de morte?
por causa do maldito vício das drogas. O que tem que fazer com essas pessoas? Elas têm que mudar de hábito. Tem que mudar a mente, o coração e a ação. Tem que voltar esse coração para Deus. E nós, como filhos da luz, não podemos ficar de braços cruzados, esperando a morte desse povo chegar. Mas para isso, nós temos que primeiro mudar os nossos hábitos. De não se conformar com essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, à nossa frente, aos nossos olhos. Temos que agir, meus irmãos. Temos que deixar de sermos egoístas, porque nesse ponto nós somos egoístas sim, porque nós somos salvos, estamos dentro do templo, orando, cantando, louvando, e o mundo lá fora está se acabando ao nosso redor, não vamos fazer nada? Quando Deus requer a nossa mudança de hábito, é porque essa mudança nossa vai impactar o mundo lá fora. O mundo está precisando de mudança. E nós fomos escolhidos para fazer essa mudança. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Desses 3 níveis, qual deles precisa ser mudado na tua vida? O nível do coração? É o nível do sentimento? O nível do agir? Ou são os 3 níveis? Os teus sentimentos estão de acordo com a palavra de Deus? As tuas ações são ações que têm aprovação bíblica? Como é que está o seu coração diante do Senhor? Aprovado ou reprovado? Precisa de conserto? Precisa de restauração? Você pode orar como o salmista orou no Salmo 139. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Você pode orar dessa forma hoje. Você pode pedir para o Espírito Santo te ajudar a renovar a sua mente, a sua ação, os teus sentimentos. Mas você tem que ter uma atitude. Você tem que querer mudar de hábito. Você tem que se esforçar para viver essa nova vida, sujeitando-se ao domínio e ao controle do Espírito Santo. E você precisa também alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua mensagem. Se nós não nivelarmos essas áreas de acordo com a palavra do Senhor, seremos homens e mulheres desnivelados. E não é o que queremos e nem o que o Senhor quer. Nós queremos, Senhor, nivelar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos e o nosso coração com a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa noite, abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Abençoe a tua igreja, Senhor, para que ela possa mudar de hábito rapidamente. Para que esta igreja, os teus filhos, não sejam engolidos pelo mundo, mas pelo contrário, venham transformar esse mundo pela renovação das mentes deles. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada filho teu e cada filha tua, para que essa mudança ocorra o mais rápido possível, a começar pelas nossas vidas, e impactar este bairro no qual estamos situados, a impactar este município, impactar o nosso estado, o nosso país, e impactar o mundo, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.